Muito bem, boa noite a todos. Vamos dar início ao segundo treino de preparação para a OBI de 2023, para nível sênior. Boa noite, Alexandre. Antes de começarmos aqui com os problemas que aconteceram na primeira fase do ano de 2015, eu vou responder uma pergunta aqui do chat, que como eu faço para ler duas varas em uma só linha. Então, essa pergunta naturalmente vai depender da linguagem de programação utilizada para fazer essa leitura, tá? Eu vou botar um terminal aqui para a gente poder acompanhar. Uma das diferentes maneiras que a gente tem de fazer isso em algumas linguagens, né? Então eu vou passar meu terminal para cá, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para melhorar a visualização. Então temos algumas alternativas, o Daniel. Caixa alta. Se eu for ler em C, se eu for ler assumindo que essas duas variáveis sejam inteiras, né? Então eu posso declarar ambas variáveis aqui nessa leitura, x e y, e eu posso ler em um único scanf, tá? Eu não posso fazer em dois separados, mas não há necessidade. Basta que eu separe as duas marcações de %d por um espaço. E essa é uma característica interessante da função scanf, que esse espaço em branco que eu deixei aqui, ele vai ignorar um espaço em branco que vai estar entre as duas variáveis dentro da mesma linha, mas se eu escrever as duas variáveis, uma em cada linha, esse mesmo scan aqui seria suficiente para lê-las, tá? Então é uma forma bem flexível para ler ambas. De forma semelhante em C++, para ler duas variáveis em uma só linha, eu vou pegar o IOString aqui, vou declarar as duas variáveis inteiras x e y, assumindo que elas sejam na mesma linha, eu posso ler ambas com CIN, fazendo esses dois redirecionamentos. E aqui também, estando elas em linhas separadas ou na mesma linha, a leitura vai ser a mesma. Vai mudar se eu fizer essa leitura em Python. Para ler duas variáveis em uma mesma linha em Python, eu tenho que lembrar que em Python a função de input, que eu estou usando aqui aos nossos treinos, ela lê a linha toda. Então, para poder separar o x e y em duas variáveis inteiras, eu vou primeiro ler essa variável, essa linha toda com função input, isso vai me dar uma string, e o método split vai separar essa string em dois tokens, né, assumindo que sejam só duas variáveis aí separadas por um espaço em branco, justamente usando o espaço em branco como ponto de quebra. Só que ainda assim eu teria duas strings para converter para números inteiros, aí eu mapeio o construtor de inteiros, em cada um desses pedaços eu vou até chamar aqui de um z, para ver que não tem relação com x e y lá fora, para cada pedaço z que está nessa quebra do input pelo split. Então, para quem não programa muito em Python, pode achar essa notação um pouco carregada, mas a leitura é essa. Eu leio uma linha por meio da função input, essa linha eu quebro ela em pedaços, em tokens. O critério de separação de onde acaba um token e começa outro é o espaço em branco, ou a quebra de linha, né, no final lá. Aí para cada um desses pedaços Z, eu aplico a função que converte string em inteiro, tá certo? Se fossem dois inteiros em linhas separadas, aí eu leria aplicando o construtor de inteiros em cada uma dessas linhas, tá? Então, nas linhas 3 e 4 eu estou lendo dois inteiros, um por linha. Na linha 1, dois inteiros na mesma linha, tá certo? Então são aí três maneiras diferentes, em três linguagens diferentes, de capturar dois números inteiros em uma mesma linha, tá certo? Lembrando que a solução em C++ ou em C, ela é universal, independente se está na mesma linha ou em linhas separadas. A de Python tem essa pequena nuance aí. Talvez seja o único ponto que o Python é um pouco mais difícil do que o C e C++. Para todos os demais construtos aí, geralmente a versão em Python é mais simples do que a versão em C e em C++, tá certo? Ficou mais ou menos claro aí, Daniel, que você que levantou essa questão? Era mais ou menos o que você estava perguntando? Perfeito, Daniel nos deu retorno aqui via chat. Fiquem à vontade como o Daniel, tá, pessoal, para colocar suas perguntas, suas dúvidas aí, que certamente se você tem essa dúvida, outro colega pode ter também, e ao discutir elas aqui, a gente pode aí ajudar também quem está assistindo o vídeo depois dos nossos treinos, tá? Esse ano de 2015, conforme eu falei para vocês na semana passada, trouxe problemas um pouco mais sofisticados. Então era o segundo ano que tivemos esse nível sênior. Eu acho que está nesse processo natural, né, do pessoal da UBI de calibrar a dificuldade da prova aí para as diferentes fases, né? Então essa fase aqui foi bem mais difícil que a fase anterior, mas traz conceitos interessantes. São três problemas, os divisores lápis de cor e metrô. Eu acho que a gente consegue resolver dois deles, aí fica o terceiro para vocês estudarem em casa. E o primeiro deles aqui aconteceu, eles estão em ordem alfabética aqui no site, né? De estarem também em ordem de dificuldade. Então, esse problema dos divisores é um problema bem tranquilo, que diz que um pesquisador precisa saber o número de divisores de um número dado. Por exemplo, o 660 tem 24 divisores, a saber, o 1, 2, 3, e lista todos esses 24 divisores e até o próprio 660.
O que ele faz é continuar o texto mostrando a relação que tem entre o número de divisores e a fatoração prima de 660. 660 é fatorado como 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5, vezes 11. Então, se você pegar os expoentes que aparecem nos primos dessa fatoração, o caso do quadrado no 2 e o expoente 1 nos demais, e fizer esses produtos, né, de 2 mais 1, vezes 1 mais 1, vezes 1 mais 1, vezes 1 mais 1, dá exatamente 24. Então, é uma forma alternativa de se contar o número divisor de um número, se você já conhece a fatoração prima dele. Aqui ele mostra o 50, tem 6 divisores, e como 50 é 2 vezes 5 ao quadrado, vai dar o expoente 1 do 2 mais 1, 2, vezes o expoente 2 do 5, 2 mais 1, 3, 2 vezes 3, 6. Então, após essa breve explicação, ele vai te dar um inteiro n, e o seu programa deve escrever na saída, em uma única linha, o número inteiro, que é a quantidade de divisores de n. E esse n, para esse problema, é razoavelmente pequeno. Eu já vou explicar isso para vocês. O n vai só até 10 a quarta, até 10.000. Então, é um valor pequeno que permite diferentes abordagens. Esse foi o mais fácil dos 3 problemas. Eu vou começar com uma abordagem aqui em linguagem Python, para fazer uma primeira solução. Depois, eu faço uma outra solução em C++. Então, nessa primeira solução, que seria aceita, porque, como eu falei, a entrada é pequena, eu faço o seguinte: eu vou ler o meu inteiro n da entrada, é um único número inteiro, então eu converto para inteiro essa leitura dessa linha da entrada. Tá? A linha da entrada contém a versão em texto desse inteiro, eu converto para inteiro. E o que eu vou fazer aqui? A minha resposta vai começar inicialmente em 0 e vou fazer uma solução de busca completa. Eu vou investigar todos os números no intervalo de 1 até n, e para cada um deles eu investigo se esse número é um dos divisores de n. Em caso afirmativo, eu incremento a minha resposta em uma unidade e no final basta imprimir essa resposta. Para mim fazer uma contagem de 1 até n em Python, o meu candidato a divisor vai ser, vou chamar ele aqui de D, então eu vou fazer um for que vai passar em todos os inteiros que estão no intervalo. Vai ser dado pela função range, do 1, aí é que eu tenho que botar n mais 1, porque nessa função de intervalo do Python, o número que está à esquerda, que é no caso 1, é incluído nesse intervalo, e o número que está na direita não. Então, é um intervalo semi-aberto. Ele é fechado ali no A e aberto no B. Então, por isso que, como eu quero o n também, eu tive que colocar n mais 1, tá certo? Só para vocês terem aqui noção do que eu estou falando, com um exemplo mais concreto. Então, eu vou imprimir aqui 1 a 1 todos esses inteiros que eu estou gerando aqui. Então, a solução parcial aqui temporária, para vocês verem. Então, vou executar aqui esse meu código com um 10. 10 passando para o Python main.py. Então tá aí todos os números de 1 até 10. Se porventura eu tivesse me equivocado, ficou grande demais. Se eu tivesse me equivocado e colocado apenas n aqui, vocês veriam que o 9 seria o último número a ser gerado, então não estaria incluindo o próprio n, e o número n divide, sendo um número inteiro positivo, ele sempre vai dividir a si mesmo, por isso n mais 1. Agora, o que falta eu checar? Se, para cada um deles, quem é que divide ou não o meu n. Então, se o resto da divisão de n por d for exatamente 0, significa que d divide n, então posso incrementar minha resposta em uma unidade, e ao fim dessa verificação, imprimo a resposta, e essa é uma solução válida para esse problema. Usando os 50, que foi um dos exemplos do texto, eu tenho que são 6 os divisores, e os 660, que foi o segundo exemplo do texto, custou 24. Aqui eu deixo uma dica para vocês. Na entrada, ficou descrito aqui o intervalo de valores possíveis para n, sendo de 1 até 10 a quarta. Então, antes de você fazer a submissão, vale a pena investigar como seu programa vai se comportar para 10 a quarta. 1, 2, 3, 4 zeros. Vamos ver como é que ele se comporta. Mesmo que você não saiba exatamente a resposta, aqui minha verificação é de tempo. Se você tiver em mente Linux, você pode botar time para checar. Ele roda aí em uma fração de segundo, né? Em um décimo de segundo, então não tem problema nenhum. Como eu falei, a entrada é razoavelmente pequena. Se eu for aumentando essa entrada, aí vai ficando cada vez mais custoso o computador, mas em 10 a quarta ele não tem dificuldade nenhuma para rodar corretamente, tá certo? Então essa seria uma solução aceita, você teria os 100 pontos da questão sem problema nenhum, simplesmente contando os divisores, passando em todos os candidatos possíveis. Naturalmente que essa solução não rodaria, não vou fazer isso aqui para não correr o risco de travar meu computador e atrapalhar a nossa gravação. Se eu tivesse um n em 10 a nona, 10 a 12ª, 10 a 14ª, 15ª potência, essa solução já não seria mais satisfatória, porque eu teria que verificar essa quantidade de números, né, no pior caso, pensando sempre na maior entrada possível. E hoje você pode fazer uma estimativa
que para passar na UBI, num problema de um juiz eletrônico, na maratona de programação, você vai calcular, né, mais ou menos 10 oitavas operações, né? Então, você, além de 10 oitavas, fazer uma solução que olha todos os números, já fica no risco grave de você ganhar um TLE, um erro por ter excedido o limite de tempo disponível para resolver essa questão. Então, o que vamos fazer aqui agora, eu vou mostrar para vocês um código que vai também estar correto, ele é um pouco mais sofisticado, mas em compensação ele resolve para n's maiores, porque agora eu não vou verificar todos os números, eu vou verificar apenas uma fração deles e vou mostrar qual vai ser essa relação com a entrada agora. Nesse código C++ aqui, eu vou capturar o nosso n também, então eu vou fazer a leitura aqui do inteiro n, e agora minha resposta continua sendo inicializada em 0, e o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu não vou mais verificar todos os inteiros de 1 até n, que é isso que eu estou fazendo aqui em Python, né? O laço equivalente em C, em C++, para o que eu estou fazendo em Python seria isso. O que eu vou fazer aqui agora é fazer o seguinte, eu vou verificar apenas até a raiz quadrada de n. Isso por quê? Ora, se eu verificar só até a raiz quadrada, eu corro o risco de não achar alguns divisores. Lá no caso 660, eu perderia o próprio 660, por exemplo. Mas qual é a ideia aqui? Se você encontra um divisor d de n, imediatamente você encontra um segundo divisor. Olha que situação interessante. Se o critério aqui é exatamente o mesmo lá do Python, se o d divide o n, eu sei que o inteiro k, que vai ser a divisão de n por d, também divide n. Então, acho os divisores aqui agora aos pares. Então, o número que divide n e o resultado da divisão do n pelo próprio d que eu achei. Então, são dois divisores diferentes que eu acho. Deixa eu pegar aquela lista que está lá no problema, vocês vão entender. Quando eu descubro que o n divide o 660, 660 dividido por 1 dá o 660. Então, achei o 1 e o 660 em uma única verificação. Quando eu descubro que o 2 divide 660, eu descubro que o 330 também divide. Quando o 3 divide 660, o 220. E assim por diante. Então, eu vou verificar isso só até a raiz quadrada de 660. Porque sempre que eu achar um divisor, eu acho o outro. E se o divisor é menor ou igual à raiz quadrada de um número, o divisor complementar, que é o meu k aqui nesse código, ele vai ser maior do que igual que a raiz quadrada. Porque eu não posso ter ambos maiores do que a raiz quadrada, porque o produto deles tem que dar o n, e se ambos fossem maiores, o produto extrapolaria o valor de n. Então, eu acho os números impares. E o único cuidado que eu tenho que ter é justamente na situação que o n é um quadrado perfeito, ou seja, ele tem raiz quadrada inteira, que aí eu não posso contar raiz em duplicidade, porque nesse caso, tanto d quanto k seriam iguais. Então, minha resposta vai ser incrementada a partir da seguinte verificação. O d é diferente do k? Se for d for diferente de k, é porque eu achei dois divisores diferentes. Se eles forem iguais, de fato, eu achei somente um divisor diferente. Isso feito, basta que eu imprima agora na minha saída a resposta. Então, veja que é um código um pouquinho maior do que o Python, pouca coisa mais é, mas que é muito mais eficaz, porque quando eu fiz aquele cálculo do Python, que eu olhava um a um todos os números de 1 até n, no caso 10.000, que é o maior n possível nesse problema, eu faria 10.000 verificações. Aqui no caso do código em si, eu faria apenas 100 verificações. Então, para um limite de 10 a quarta, eu faria 10 ao quadrado. Então, veja que aquele código de Python não rodaria para 10 a décima, porque faria 10 a décima verificações, extrapolaria o limite de tempo, e esse código em C++ faria 10 a quinta, que é a metade de 10. Do expoente 10, né, de 10 a décima, e passaria. Então, vale a pena conhecer essa segunda alternativa aqui, porque ela é mais eficaz, ela tem uma complexidade assintótica menor, ela faz menos operações proporcionalmente à entrada, né? No código em Python, eu faço um número de operações proporcional linearmente ali ao n, né? E aqui eu faço proporcional à raiz quadrada de n. Então, eu vou compilar esse código aqui, que é o main.c++, e vou executar também para 50, para a gente checar que de fato as respostas são iguais, dá 6, e por 660 também dá o resultado do texto, que é 24, tá certo? Vejam vocês que para o caso de 10 a quarta, que lá no nosso código deu 25, 2, 3, 4, também vai dar 25, e nesse ponto a execução faz pouca diferença. Ele ficou 2 vezes mais rápido aqui, mas ainda é pouca diferença. Eu vou voltar aqui para o código em Python e vou mensurar quanto é que ele custa para fazer 10 a sexta. 10 a sexta ele ainda faz em 0,3 segundos, e 10 a sexta para o código em C++ me custa 0,05. Então, vocês vejam aqui que já começa a ter uma diferença de performance. Só mais um zero aqui, 10 a sétima para Python vai me custar, agora vocês estão vendo aí, 1,7 segundos. 10 a sétima por C++ vai me custar
0062. Então veja que a diferença não é a linguagem. A diferença é porque no Python eu implementei um código que é proporcional ao n, ou seja, toda vez que eu multiplico o n por 10, acrescentando um zero, eu tenho um ganho proporcional a 10 vezes no tempo de execução. E aqui no caso do C++, como eu estou fazendo isso proporcional à raiz do n, então o fator de 10 vai para a raiz de 10 aí, que é pouca coisa mais que 3. Então seria mais ou menos isso. São termos gerais, não são exatamente esses, mas para ter uma ideia, né? Para cada vez que eu multiplico por 10 o tempo de execução do Python, eu estaria multiplicando por 3 o tempo de execução do C. Certo, pessoal? Então esse era o problema mais fácil. A primeira abordagem já seria suficiente. Na hora do contexto, você faz a mais simples que passa, você não precisa preocupar muito com performance lá. Mas se os limites fossem maiores e de repente eu tivesse dado a pontuação parcial até 10 a quarta e a pontuação total até 10 a nona, esse código C++ ganharia todos os 100 pontos e o código em Python ganharia apenas a pontuação parcial. Certo, pessoal? Alguma pergunta sobre esse problema dos divisores? Tá certo? Eu nem submeti esse código porque eu estou certo aqui das soluções e o código já testado, submetido lá no Juiz Online está aqui, tá? No nosso repositório já botei as soluções em C++ aqui. Depois da nossa conversa eu adiciono a solução em Python linear aí também. Deixa eu ver aqui o chat, se temos alguma intervenção, alguma dúvida, pessoal? Ficou claro esse primeiro problema? Posso seguir adiante? Ok, excelente. Obrigado, Alexandre, pelo retorno. Daniel também, dizendo que eu posso seguir adiante. E agora chega uma questão interessante. Eu imagino que vocês estão todos aí no primeiro ou no segundo semestre do curso. Então, alguns de vocês, se não tiver visto aí no ensino médio, em algum curso que vocês fizeram por fora, talvez vocês não tenham tido acesso ainda aos algoritmos de grafos. E essas últimas duas questões dessa primeira fase do ano de 2015 envolvem conceitos não muito sofisticados, mas conceitos que estão ligados a grafos, né? Então vamos ler o problema aqui, eu já vou explicar que conceitos são esses e como é que a gente aplica na solução do problema. Então nesse problema lápis de cor aqui, o Roberto tem um conjunto de lápis com 10 tons diferentes de uma mesma cor, numerados de 0 a 9. Então numa folha de caderno quadriculado, alguns quadrados foram coloridos inicialmente com tom 0. Roberto precisa determinar para cada quadrado que não colorido, qual é a distância dele para o quadrado mais próximo do tom 0. A distância entre dois quadrados é definida como o número mínimo de movimentos ortogonais. Então são as 4 direções cardeais, né? Esquerda, direita, cima e baixo, para ir de um quadrado para o outro. O quadrado Q, então, deve ser colorido com um tom cuja numeração corresponde à distância determinada. Se a distância for maior ou igual a 9, o quadrado deve ser colorido com um tom 9. Seu programa deve colorir e imprimir a folha quadriculada dada na entrada. Então, vocês viram essa situação problema, onde eu tenho uma folha quadriculada, eu vou ter que colorir elas com diferentes tons dessa caixa aí, de 0 até 9, e o número que eu vou usar do tom depende da distância para um quadrado de tom 0, que já tem alguns aí que estão pintados de antemão nesse reticulado, tá certo? Então, a dificuldade desse problema é justamente determinar para cada quadradinho qual é a distância dele do zero mais próximo, e a partir dessa distância, se ela for menor ou igual que 9, usar o tom apropriado. Se ela for maior que 9, ou igual a 9, perdão, maior ou igual que 9 tem que ser o 9, menor que isso, te usa o tom apropriado. Vamos entender a natureza da entrada. A primeira linha da entrada contém apenas o inteiro n, determinando as dimensões da folha quadriculada. Então, a folha vai ter n linhas e n colunas. Tá aqui, ele fala logo adiante, n por n. As n linhas definem a folha inicialmente. Cada linha contém uma sequência de n caracteres estrela, se o quadrado não está colorido, e 0 se ele está colorido com um tom 0. Então, vocês podem ver que na entrada tem aqui um quadrado de 8 por 8, por conta da fonte do computador não parece que é quadrado, mas são 8 linhas e 8 colunas, né? O espaçamento aqui entre as linhas fica parecendo que é um retângulo, mas de fato é um quadrado. E aqui eu tenho na primeira linha 3 quadrados já coloridos com tom 0, na terceira linha esse quadrado, esses 3 aqui na quinta linha, na sexta o último, na sétima os 2 do extremo e na oitava nenhum. Aqui uma entrada menor com 3 linhas, 3 colunas, com um único quadrado colorido com 0, tá certo? E a saída deve ser o tabuleiro preenchido. Então veja que para esse tabuleiro menor aqui, ó, a saída seria 4, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 0, porque eu tenho o quadrado 0 aqui. Esses dois quadrados ficam à distância 1, esses 3 à distância 2, esses 2 à distância 3, esse último aqui, o oposto, à distância 4. Esse é um problema que tem pontuação parcial.
Para o N até 100, você recebe 40 pontos. E se o código resolve para N até 1000, você ganha todos os 100 pontos. 100 pontos é a pontuação padrão da OBI para um problema correto, tá? Então, você pode somar até 40 com uma solução que é satisfatória para N menor ou igual que 100, e para N menor ou igual que 1000, vale todos os 100 pontos. E aqui, o ponto que eu falei para vocês de grafos tem a ver justamente com essa questão do cálculo da distância. Como é que eu consigo, para um ponto arbitrário, determinar qual é a distância dele para o zero mais próximo? E o que é interessante nesse problema, além do fato de grafos em si, que eu já vou entrar nesse mérito aí, é um aspecto interessante que é bom a gente começar a desenvolver já de agora, que é a nossa capacidade de olhar o problema por diferentes ângulos. Se você fizer a seguinte pergunta, que tem relação direta com o problema, que é o seguinte: se eu escolher uma estrelinha dessa, ela não está escolorida ainda, vou circular essa daí com o mouse. Qual é a cor dessa estrelinha em particular? Isso é uma pergunta difícil de responder, porque eu teria que, a partir dessa estrelinha, identificar os pontos todos que tem zero e, dentre todos eles, qual o mais próximo da estrela, para poder determinar assim o seu tom. Mesmo que eu consiga fazer isso, não é impossível, dá para fazer. O ponto aqui principal é que eu teria que repetir esse mesmo processo para a próxima estrelinha, repetir esse processo para a próxima estrelinha, e esse seria um processo custoso. Você, se fizesse isso com um certo cuidado, bem implementado, você conseguiria esses 40 pontos, mas certamente não todos os 100. Aí você pode até se perguntar, mas não é exatamente isso que ele quer? Não é isso que eu tenho que fazer no problema? Identificar para cada estrelinha qual a cor que eu devo determinar? É exatamente isso. Mas aqui é o ponto importante que eu acabei de destacar. Como é que eu enxergo o mesmo problema por uma ótica distinta? A ótica, que é a leitura direta do problema, que é para cada estrela determinar qual é o zero mais próximo e que distância é essa, eu pensar ao contrário. Eu já sei onde estão os zeros. Então, sabendo onde estão os zeros, os vizinhos imediatos dele, que ainda não têm cor, serão todos aqueles que receberão o número 1. Então, eu posso determinar, sabendo onde estão os zeros, todos os números 1. E os números 2 serão aqueles que são vizinhos dos números 1. Então, uma vez que eu determino todos os conjuntos de pontos que têm o número 1, eu determino agora todos os conjuntos que têm o número 2, e assim sucessivamente até todos os números que têm nível 9. Então, isso é muito importante porque, ao partir desse crescente, eu vou precisar avaliar cada quadradinho no máximo uma vez. Então, eu vou olhar cada quadrado tem 0, olho os seus vizinhos. Se o seu vizinho não tem cor ainda, eu preencho ela com 1. E assim por diante até eu terminar o preenchimento, tá certo? Então eu vou fazer um código para vocês nesse sentido, e para poder processar esses pontos fora de ordem, porque é o que eu vou fazer, não vou processá-los em ordem, porque os zeros não estão alinhados aqui, estão em posições quaisquer do tabuleiro. Eu vou ter que usar uma estrutura de dados que mantenha o registro de quais pontos eu já processei e quais eu quero processar a seguir. E essa estrutura de dados vai receber o nome de fila. Para quem não conhece ainda, alguns de vocês devem conhecer, que é uma estrutura de dados que armazena os dados seguindo as regras de uma fila que a gente tem aí no cotidiano. O dado vai entrar na fila e vai sair na mesma ordem que ele entrou. Então, o primeiro que entrou é o primeiro a sair, que é a ordem de fila que a gente usa no cotidiano. Então, ao usar uma fila para processar esses pontos e eu processar os vizinhos imediatos para saber qual é a distância mínima a partir das distâncias que eu já conheço, as iniciais são 0, depois as 1, depois as 2, isso na teoria de grafos recebe o nome de travessia por largura, tá certo? Então, essa fila de apoio vai me permitir processar esses pontos em ordem. Assim eu determino os pontos mais próximos a eles, ainda não coloridos. Esses pontos, assim que forem identificados, receberão a cor adequada e irão para o fim dessa fila para que eu receba. Aí eu possa processá-lo posteriormente para pegar uma distância, uma unidade superior, até que eu chegue à distância maior possível nesse problema, que é de 9 unidades. Daí por diante, todo mundo que ficar sem cor ao fim desse processo recebe o número 9. Tá certo? Então, é um caminhão de informações que eu estou dando para vocês, principalmente para quem não conhece ainda a teoria dos grafos, nem uma estrutura de fila, mas vocês vão ver que o código, que à medida que eu for construindo, talvez faça sentido, então eu vou construir esse código um pouco mais devagar. E se vocês tiverem alguma dúvida aí, por favor, sinalizem aí no chat que eu vou, na medida do possível, aí, esclarecendo as dúvidas. Tá? Primeiro ponto, mais importante, como é que eu leio essa entrada, né? Eu vou apagar esse código aqui do C++, que eu tinha feito antes para divisores, porque ele já está lá no repositório, né? Vou preservar o de Python para colocar lá depois. Então, vou pegar aqui. Essa biblioteca que eu estou incluindo agora, ela inclui todas as bibliotecas. Eu vou precisar aqui da fila e tudo, então eu vou fazer a inclusão dessa biblioteca e botar essa linha 3, que vai me permitir escrever sem ficar botando esse prefixo aí, std : nos diferentes componentes da biblioteca padrão de C++.
Boa noite, Vitor. Vitor chegou aí para nos acompanhar, seja muito bem-vindo. A gente está fazendo, Vitor, o segundo problema do ano de 2015, tá? Chama lápis de cor. E a ideia aqui do problema, rapidamente, para você acompanhar, eu tenho uma folha reticulada aí com quadradinhos, alguns receberão a cor 0, e as cores dos quadrados que estão aqui com estrela devem ser determinada pela distância do zero mais próximo. E como eu comentei agora há pouco com seus colegas, em vez de pegar uma estrela e tentar achar o zero mais próximo, eu vou fazer o contrário. Eu vou partir dos zeros e sei que os vizinhos dos zeros, os vizinhos imediatos sem cores, têm distância 1. E uma vez que eu pintar todos os 1s, eu posso agora pegar os que têm distância mais próxima dos 1s, que são os 2, e assim por diante até os 9, tá certo? Então vamos fazer esse código com a primeira parte aqui do meu problema, é justamente manter o registro dessa entrada. Essa entrada é composta por n linhas, o valor de n é dado na entrada. Eu vou colocar isso aqui também porque como a entrada é grande, é importante a gente acelerar o mecanismo de leitura do C++, então vocês vão achar demais essa marcação logo no começo dos códigos C++ que desvincula o processo de leitura do C++ do C, eles são mantidos em sincronia por conta da compatibilidade que o C++ guarda com C, mas como a gente está usando aqui só os recursos de C++, eu posso desligar essa sincronia, vai tirar a ordem relativa entre printfs e coutts e vice-versa, mas a gente vai usar só um dos dois recursos, isso não nos prejudica e acelera bastante o processo de leitura. Vamos começar lendo um número inteiro n, que vai me dar as dimensões desse quadrado. E agora eu tenho que declarar uma matriz. Muitos de vocês vindo de APC, ou fazendo APC agora, ou fizeram no semestre passado, poderiam ficar tentados a declarar uma matriz, n por n, para ler caractere a caractere. Aqui eu vou acelerar um pouco o processo, entendendo essa matriz não como uma matriz bidimensional no sentido da matemática, né, com n linhas e m colunas. Ela vai ter essas características, mas eu vou representá-la como um vetor. Esse vetor aqui é uma estrutura, é um array linear, né, que cada entrada desse vetor vai ser uma string. Então, o vetor de string, que eu vou chamar aqui na minha matriz M, com n linhas, vai representar essa minha estrutura de dados. Então, eu vou fazer um vetor que cada uma das suas entradas, n entradas, é uma string que também vai ter n caracteres. Isso me permite ler toda essa matriz com esse laço aqui, ó, um único laço, não um laço duplo, onde a cada... Eu vou até escrever aqui em vez de i, para ficar mais claro. Eu vou ler n linhas, as linhas numeradas de 0 até n-1. Então, para cada linha que eu for ler, eu leio os caracteres que pertencem àquela linha. Então, na primeira leitura, eu leio esses daqui. Na segunda leitura, eu leio toda essa linha aqui. Na próxima leitura, eu leio toda essa linha aqui. E assim por diante até ler toda essa linha, tá certo? Então, essa vai ser a leitura da minha entrada. E eu vou pegar aqui, vou imprimir na saída, para vocês verem que é uma quebra de linha. Que minha leitura está correta. Vou copiar. Ela já está até aqui, ó, está copiada. A primeira entrada que eu copiei aqui do site da UBI, tá certo? Entrada 1, já está registrada aí para a gente. Então vamos compilar o meu arquivo main.cpp. Alguém deve estar se perguntando o que é esse comando aqui. Isso é um script que eu botei para botar o GCC e as flags todas, para acelerar o processo, mas eu estou invocando o GCC para compilar o código C++. E agora eu vou redirecionar para o main todo o conteúdo do arquivo in. Então vocês podem ver que é exatamente o mesmo arquivo aqui da UBI, só que com a diferença que o 8, que era o número de linhas, eu não imprimi depois, mas é exatamente o mesmo, tá certo? E veja que embora seja uma forma diferente de representar, o caractere que ocupa a linha I, coluna J, vai ser acessado exatamente com a mesma notação de matriz que a gente está acostumado. Então, embora eu tenha usado um vetor de strings para representar essa matriz, eu vou acessar os seus elementos individuais usando a notação matricial. Então, a minha solução agora depende do processamento correto dessa matriz. Essa leitura aqui do final vai ser exatamente a minha saída, por isso que eu vou preservá-la, porque eu preciso depois imprimir essa matriz, só que ela vai ter essa forma aqui, ó, tá certo? Então, a primeira tarefa que eu vou fazer aqui, eu vou até separar com comentários para vocês ir acompanhando. Primeira tarefa, passo 1, leitura da entrada. Então, li a entrada. O meu segundo passo aqui vai ser identificar onde é que estão os zeros. Passo 2, identificar onde estão os zeros. Para identificar onde é que estão os zeros, eu tenho que passar agora em cada caractere individualmente dessa matriz. Então, eu vou ter um laço duplo, onde eu passo na linha e na coluna, e olho se aquele caractere em particular é um zero ou não. O Alexandre fez uma boa pergunta aqui, se eu preciso de um parse para int.
O que vai acontecer, Alexandre? Nesse problema em particular, como a distância máxima é 9, eu vou conseguir trabalhar sem precisar converter para inteiro. Eu vou trabalhar com caractere mesmo ASCII, tá? Eu poderia converter para int, trabalhar com eles e depois fazer isso. Mas como a posição relativa dos números de 0 a 9 na tabela ASCII é crescente, então a distância 0 vai ser menor que a distância 1 e é o que eu preciso aqui, tá bem? Então a gente vai manter texto o tempo todo. Para poder guardar um par de inteiros, que eu vou precisar saber em que linha e que coluna se localiza aquele número, eu vou fazer aqui um sinônimo. Eu vou chamar de II um par cuja primeira entrada é inteiro e a segunda entrada é inteira. É um par ordenado aí da geometria analítica. A primeira coordenada do par vai ser o x, a segunda coordenada do par vai ser o y. O C++ me permite declarar esse sinônimo aqui, para não ficar escrevendo isso que é mais extenso. E o que é interessante do C++ é que ele tem um alto poder de composição das suas estruturas fundamentais. Eu vou conseguir agora declarar uma fila de pares de inteiros. Então, eu vou ter uma fila Q cujos elementos são pares de inteiros. E para construir o par de inteiros, eu vou usar esse mesmo sinônimo, 2 caracteres. Vocês vão ver como é que eu vou fazer isso. E vai me permitir localizar e registrar onde é que estão esses inteiros. Então, o meu laço vai partir da primeira linha até a última em cada linha da primeira à última coluna. Então, as dimensões são n por n, os limites são n e n aqui, tá certo? Se porventura, na minha matriz M, na linha R, na coluna C, eu tenho o 0, que é exatamente o que eu quero, é esse que eu quero identificar aqui. Eu vou botar na minha fila, vou usar o método push, que coloca esse novo elemento na minha fila, eles vão ficar enfileirados. E para construir esse elemento eu uso o II. O primeiro elemento do I vai ser a linha, o segundo elemento do I vai ser a coluna, tá certo? Então esse laço aqui identifica onde estão todos os zeros. Só para ficar claro aqui para a gente que eu estou fazendo a coisa mais ou menos correta, eu posso fazer o seguinte. Enquanto minha fila não está vazia, esse é o critério para saber se eu ainda tenho elementos na fila. Enquanto minha fila não estiver vazia, eu posso extrair o elemento que está na posição frontal da minha fila, que vai ter coordenadas x, y lá guardado, q.front. Esse é um processo em C++ conhecido como decomposição estruturada. Como o elemento que ocupa a posição frontal da fila é um par, eu posso pegar o primeiro elemento do par e guardar em x, o segundo elemento do par guardar em y, e dou o método pop para excluir esse elemento da fila. O método front me retorna o valor, mas não exclui. O método pop exclui da fila sem me retornar o valor. Infelizmente, C++ API separou essas duas tarefas. Algumas linguagens fazem essas duas tarefas em um único método. No caso, C++ está de ambos. E eu vou imprimir aqui uma mensagem. 0 encontrado na posição. E vou abrir aqui o parênteses, imprimir o x, uma vírgula, vou imprimir o y, fechar o parênteses e quebrar a linha. Então, aqui eu vou esvaziar minha fila, simplesmente vendo se eu achei os zeros corretamente, tá? Vamos verificar aqui essa etapa. E veja que esse hábito que eu tenho é um hábito que vocês podem desenvolver, que é o seguinte: desenvolvo um pedaço do código, realizo uma subtarefa em busca da solução e checo ali visualmente, por meio de prints, para ver se eu estou indo na direção certa. Então veja aqui, ó. Encontrei um 0 na linha 0, coluna 2. Lembrando que começa no 0, 0, 0, 1, 0, 2, achei. Na 0, 3, na 0, 4. Na linha 1 eu não achei nenhum. Na linha 2 eu achei no índice 5. Na linha 3 eu não achei nada. Na linha 4 achei no 5, 6 e 7, que é a última coluna. Na linha 5 achei na posição 7. Na linha 6 nas posições 0 e 7. Na linha 7 não tinha nada, que a linha 7 é essa última aqui. Então vejam vocês que, por enquanto, eu estou indo bem. Eu consegui ler bem corretamente a matriz e agora sei onde é que estão os zeros. Certo? Vou aproveitar esse meu laço, que é exatamente o que eu quero fazer, e fazer meu passo 3. Passo 3 é localizar os elementos mais próximos dos zeros ainda não pintados. Então a ideia é essa. Os elementos zeros não pintados. Então o que eu vou fazer? Vou fazer exatamente isso. Vou processar minha fila enquanto ela não estiver vazia. Extraio o elemento que é o próximo que está esperando para ser processado. Por enquanto, não seria necessário uma fila no sentido que a ordem dos zeros não é muito importante para mim agora. Porque a fila e a ordem vai ser importante, vai ficar mais claro no passo 4. Mas até então, eu preciso processar todos os zeros, sem exceção. Então eu localizo o próximo zero e faço o seguinte. Eu quero olhar agora as 4 direções cardeais, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Então eu vou registrar essas 4 direções como um vetor constante de pares. Então são minhas direções.
E vou preencher da seguinte maneira. Para olhar o quadrado à esquerda, eu tenho que subtrair 1 da coordenada x e nada da coordenada y. Para olhar o da direita, eu tenho que somar 1 na posição x. Aqui como a matriz, ela guarda, o x é a posição da linha, então aqui é a linha anterior. Então, na verdade, é o que está acima, e linha posterior é o que está abaixo. O que está à esquerda vai estar na mesma linha na coluna anterior, e o que está à direita vai estar na mesma linha, posição posterior. Então, essas 4 direções aqui, veja, eu tenho 4 elementos nesse meu vetor de direções. Eu posso inicializar todo o vetor usando um conjunto de chaves, e cada elemento individualmente usando também um conjunto de chaves, onde tem o primeiro e o segundo elemento do par. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque isso é mais fácil do que fazer um laço duplo, ou vários laços copiados com Ctrl+C, Ctrl+V, porque agora eu posso fazer o seguinte. Usando novamente a decomposição estruturada, eu vou passar em todas as direções. Em cada direção vai me dar um delta, que é o quanto eu vou somar no x, um delta x e um delta y. Então esse laço aqui vai passar nas 4 direções. Quando eu for processar essa direção, eu vou partir do ponto xy e vou olhar qual é o próximo ponto, qual é o vizinho que eu vou olhar dele. Vai ser o vizinho que tem coordenadas u, que é o x mais delta x, e coordenadas v, que é o y mais o delta y. Tá certo? Veja que até a ordem aqui, cima, baixo, esquerda, direita, não é muito importante. Eu tenho que olhar todos os 4, tá certo? E esse tipo de construção aqui, ela se expande naturalmente para as 8 direções. Se você quisesse olhar também as diagonais, aí você teria as combinações 1, 1, 1, menos 1, menos 1, 1, todas as 8 combinações possíveis, né? Aqui são as 4, onde sempre uma das duas é 1 ou menos 1 e a outra é 0. Então, passo nas 4 direções cardeais e olho. Esse vizinho aqui, talvez eu esteja extrapolando os limites da minha matriz. Então, tem que checar, esse vizinho está dentro da matriz? Ou seja, o U é menor ou igual que... o 0 é menor ou igual que U, ou seja, U é maior ou igual que 0. E U é menor que N, isso garante que ele esteja numa linha válida. E o 0 é menor ou igual que o V, e o V é menor que N, ou seja, ele está também numa coluna válida. Se ele está numa linha válida e numa coluna válida, então eu estou observando um elemento que está dentro da minha matriz. Aí eu posso checar a última condição. Esse elemento, porventura, ainda é uma estrelinha? Olha, cenário ideal. Olhei nas direções cardeais, estou dentro da matriz e achei alguém que não foi pintado ainda. E eu sei porque eu estou no vetor, numa fila, que está me apontando onde é que estavam os zeros. Então, aqui são as posições dos uns. Então, eu posso escrever nessa posição M ou V o valor 1. Caractere ASCII 1, tá certo? O Alexandre tinha perguntado se eu ia mudar para inteiro. Aqui não, vou escrever o 1 já em ASCII na posição correta, tá certo? Vou tirar aquela mensagem anterior. E vejam vocês que ao fazer isso, eu já estou bem encaminhado para a resposta. Está demorando um pouquinho para compilar aqui. Deve ser porque o OBS está rodando junto ali, mas está aí, ó. Vejam vocês que coisa interessante, olha. Vejam que a matriz original que estava no meu print passado, e que os vizinhos desses zeros, todos eles ganharam 1. Esse 1 aqui está aqui por causa do zero de baixo, tá vendo? Vejam vocês que esse aqui na diagonal não tem 1, porque os movimentos são só nos sentidos ortogonais, só nas direções cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então esse de fato aqui embaixo desse 1, de 1 aqui à esquerda desse 1, essa estrelinha aqui, ó, de fato tem que ser estrela ainda, porque o zero mais próximo está 2 passos, não apenas 1 de distância. Esse aqui apareceu porque, na verdade, ele está ao norte desse zero. Aqui é os vizinhos desses zeros, os vizinhos desse zero e desse zero. Então, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Só precisamos expandir agora o nosso algoritmo para agora, identificados os uns, identificar os dois. Então, eu poderia dobrar esse laço aqui e fazer a mesma coisa se eu tivesse guardado numa nova fila os números uns. Aí fazer isso para os 1, 2, 3 até os 9. Só que aí o código vai ficar desnecessariamente grande, sendo que a própria natureza da fila aqui vai me preservar a ordem de execução. Então, como eu tenho já todos os zeros inseridos na fila, se eu começar a colocar os 1s no fim da fila, quando eu chegar a processar o 1, eu já terminei de processar todos os zeros. Então, quando eu terminar de processar todos os zeros, já tem todos os 1s inseridos na fila, e todos os zeros já foram processados. Então, nesse momento que eu identifico um ponto como um 1, eu posso inserir as coordenadas... ponto push, perdão, pensei em int ali, mas int é o critério de parada. Eu posso botar o V na fila. Olha que coisa interessante. Então, se ele não estava colorido,
ele entra na fila, só que agora ele tem uma distância 1. Então, naturalmente, quando ele for processado aqui, ele não vai botar 1 aqui. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Quando ele tiver uma estrelinha, o que eu vou fazer? A nova distância vai ser o quão longe o x, que é a posição, o xy estava em relação ao zero, mais uma unidade. Então, isso aqui vai ser mxy mais 1. Tá certo? Mais 1. Mesmo estando em ASCII, isso aqui vai funcionar corretamente. Então, se ele não tem distância ainda, essa travessia feita armazenando as menores distâncias na fila e processando todos os zeros, depois todos os uns, todos os dois, me garante que quando eu acho uma estrelinha, eu acho ela na menor distância possível para um zero, então posso preencher corretamente a distância dela, e uma vez que ela for encontrada, ela entra na fila para processamento posterior. Então agora a minha fila vai se esvaziar quando eu tiver processado todos os pontos que estão até... Aqui, na verdade, do jeito que está agora, todos os pontos que são pertencentes à malha que ainda não foram coloridos. Em algum momento eles vão ser localizados e vão ser coloridos adequadamente. Deixa eu rodar aqui agora o código. Mais uma vez, que vai parecer que ele está correto. Ele tem um detalhe ainda que não está correto, que eu já vou explicar qual é. Deixa ele só executar aqui. Visualmente vai parecer que está certo, olha só. Se vocês confrontarem esse código com o código que está aqui com a saída esperada, inclusive você fala, mas como é que eu vou ter certeza que é tanto número? Posso me atrapalhar. Então você faz o seguinte, copia essa saída em um outro arquivo que eu vou chamar de saída. Alt já está aqui, eu já tinha copiado. Agora eu executo o meu código e guardo no arquivo chamado de resultado. Vocês vão ver o resultado aqui, vão ver Alt aqui, são bem parecidos. Eu estou vendo que Alt tem uma linha a mais, deixa eu apagar que essa linha não é necessária. Agora está aqui o Alt e o Res. Eles são iguais? Vamos pedir para o Linux comparar eles para mim. Eu quero saber qual é a diferença entre Res e Alt. Nenhuma. Então, de fato, eles são idênticos e eles produzem o resultado. Esse código produz o resultado correto. Se você mandar esse lá para... Eu vou trocar meu comentário, que agora eu estou identificando os elementos ainda não pintados. Esse código está quase certo, mas se eu mandar no site da OBI, vai ainda dar WA. Por quê? Porque tem uma restrição do problema que eu não respeitei aqui. Ele me falou que se a distância for superior a 9, que eu tenho que colocar apenas 9. Então, como é que eu faço isso? Tem um jeito bem legal. Aqui que eu atualizar a distância, né? Aqui, exatamente nesse ponto, o ponto não pintado ainda, recém-localizado, ganha a distância de quem o localizou mais 1. E eu faço o seguinte, vai ser esse valor, e esse valor pode eventualmente chegar a 10, 11, 12, então quando ele for localizado por um ponto que foi 8, ele vai dar 9. Mas quando ele for localizado por um ponto que deu 9, para não chegar em 10, eu uso essa expressão aqui, usando a função mínimo do C++, falo, olha, eu quero o menor dentre esses dois valores, 9 ou a distância anterior mais 1. Então, quando a distância for subir para 10, ele volta e pega o 9, e de 9 não passa. Aí, agora a gente tem uma solução correta que pode ser submetida aí para o site da OBI, produzindo um aceito, tá certo? Então, eu tenho aqui, passo 3, localizar os elementos ainda pintados e pintá-los. Passo 4, imprimir a matriz atualizada na saída. Então, aqui eu localizar os elementos ainda não pintá-los e pintá-los de acordo com a distância para o zero mais próximo, valor máximo igual a 9, e assim a gente tem uma solução de 54 linhas que resolve esse problema. Algumas dessas linhas são comentários, 4 linhas de comentário, então é uma solução de 50, 49 linhas para o problema em questão. E aqui a gente tem o primeiro dos dois conceitos de gráficos que cobrados nessa prova, que é a travessia por largura, que tem essa propriedade interessantíssima. Ela vai passando a cada nível de distância, então os elementos de distância 0, depois eu localizo de distância 1, de distância 2, e veja que é interessante que esse laço da linha 30 faz tudo isso. Porque ao inserir os elementos com a distância uma unidade maior, no fim da fila, eles só serão processados quando todos de uma distância uma unidade menor forem processados. E quando eu começar a processar os de distância 1, eles vão começar a localizar o de distância 2, esses vão entrar no fim da fila, mas eu não vou processar nenhum de distância 2 antes de ter finalizado todos os de distância 1. E assim sucessivamente, até que todo mundo tenha a sua distância devidamente computada.
Bem, vamos lá, Vitor. Eu imagino que você deve ter uma dificuldade com os seus colegas que estão nos primeiros semestres, porque eu realmente falei de muita coisa sofisticada em um problema só, em um código só, né? Então, o que que acontece aqui? O principal conceito desse problema, Vitor, é a travessia em largura. Na teoria dos grafos, você vai achar isso com o nome de BFS, tá certo? Travessia por largura, BFS. Se você for no nosso repositório, eu vou botar aqui no chat, no repositório que a gente tem de programação competitiva, eu tenho aulas com slides lá, visuais, animados, passo a passo, para você ver essa travessia em largura funcionando, porque ela funciona daquela maneira. Está aí no chat para vocês o link para o repositório que tem essas aulas sobre grafos. Aqui o grafo está disfarçado, entre aspas, não deixa de ser grafo, mas numa malha, no reticulado, onde é que eu tenho movimentos limitados às direções cardeais, norte, sul, leste, oeste. O meu código ficou curto em número de linhas porque eu me vali aqui de várias estruturas sofisticadas do C++ mais moderno, tá, Vitor? Quais são elas? Vamos revisar aqui brevemente. Primeiro, essa biblioteca include, que tem todas as includes juntos, então eu não precisei, sem ela eu teria que fazer mais alguns includes, mais 2 ou 3 pelo menos. Eu coloco todos de uma só vez, é coisa de programação competitiva, a gente não usa em código de produção porque atrasa o processo de compilação, mas a programação competitiva ela é muito útil. Eu usei esse processo de acelerar a leitura da entrada, porque a entrada pode chegar a uma matriz 1000 por mil, que daria 1 milhão de caracteres, aí já começa a ter impacto no tempo, então para não ter problema com isso, desacelerei. Construir um vetor de strings. As estruturas em dados já disponíveis no C++, elas são muito flexíveis. Elas podem armazenar dados de tipo arbitrário. Então, dentro dos colchetes eu falo, olha, o meu vetor, que equivale em termos gerais à lista do Python, ela armazena elementos do tipo string. Então, entre os colchetes está aí strings. E eu já inicializo ela com espaço de memória para essas n linhas, tá certo? Esse n que eu passei no construtor do vetor, esse número inteiro me diz já para ele pré-alocar de antemão esse espaço, para que eu não precise alocar aqui, tá certo? Isso me permite escrever um laço como esse, que eu passo aqui em n linhas e preencho uma a uma usando o CIN. Aqui eu estou usando outro recurso do C++, que é fazer pares, uma estrutura de dados que guarda um par de elementos. Os pares podem ter tipos heterogêneos, não precisa ser todos iguais não. Nesse caso em particular eu quero um par de inteiros mesmo, para representar as coordenadas cartesianas dos pontos, tá certo? Linha e coluna. E tem uma fila que vai guardar esses pontos aí, linha e coluna, para saber qual vai ser o ponto no qual eu vou fazer o processamento. O método push insere elementos na minha fila, eu tenho que construí-los usando o i, que é o par de inteiros aqui, que é meu sinônimo para par de inteiros, fazendo na linha e coluna onde é que eu localizei o zero. E agora, para você navegar uma fila elemento a elemento, a gente não usa índices como a gente usa em vetores, em arrays. A gente vai processar a fila enquanto ela tiver elemento a ser processado. Em que ordem? Do elemento que está na frente para o final. Então, o elemento que está à frente é extraído usando esse recurso da decomposição estruturada, onde é que eu pego um par e decomponho entre primeiro e segundo elemento. O método pop, de fato, remove o elemento da fila. Aqui consulta que é o elemento a ser processado e aqui o remove. O vetor, aqui de pares, me sinaliza o quanto eu tenho que somar ou subtrair na linha e coluna para poder investigar meus vizinhos nas direções cardeais, norte, sul, leste, oeste. E para cada um dessas direções eu incremento. O ponto de partida é o xy, aí eu faço um deslocamento no sentido x, um deslocamento no sentido y a partir dessas marcações aqui. Verifico se eu continuo dentro da região delimitada pela matriz, que vai da linha 0 até a linha n-1, mesma coisa para as colunas. E se, além de eu estar dentro da matriz, eu estou num ponto ainda não colorido, a cor desse novo ponto é a cor do ponto xy, que eu identificou, mais uma unidade. Porque estando no x, eu dou mais um passo, ou para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Chego nesse ponto, por isso que a distância é mais uma unidade. E o problema pede para que eu me restrinja a uma distância máxima de 9, para que a distância seja apresentada por um único caractere. Por isso, a função mínimo do C++ que escolhe entre o menor dos dois valores. E esse ponto recém-descoberto vai ter vizinhos potenciais aí que podem não ter sido identificados ainda, por isso que ele tem que ir para a pilha para ser processado posteriormente. Então é muita coisa realmente para reproduzir o código aqui. Como eu já li como vetor de strings, isso facilitou também a minha impressão, que eu posso imprimir uma linha de cada vez diretamente. Então são 54 linhas aí com muito conteúdo, com muita coisa por estudar, mas o que é interessante para o nosso estudo aqui semanal para o BI, vai ter provavelmente um exercício que envolva alguma coisa semelhante na fase 1 desse ano, mas as fases agora têm mais exercícios, né? São entre 4 e 5 na fase 1,
E geralmente você não precisa acertar todos para avançar para a fase 2, né? Em geral você avança para a fase 2, os melhores daquela escola, né? Mas em geral são pessoas que ficam entre 200 e 300 pontos, acertando 2 dos problemas propostos, né? Se vocês já chegarem a acertar os 5 na primeira fase, excelente. É isso que a gente quer, treinar vocês para ter a melhor pontuação possível. E o que é interessante hoje, nesse primeiro momento, o primeiro susto, né? Fala, puxa, quanta coisa que o processo botou no código relativamente curto em número de linhas, mas muito sofisticado conceitualmente, é que se vocês já abrem a cabeça para essas possibilidades, né? Que no curso de APC, no curso introdutório vocês podem ter feito aí, talvez não tivesse tão claro que, ao conhecer bem a API padrão de uma linguagem como C++ ou Python, te permite escrever códigos bem sofisticados com poucas linhas. Então é uma dicotomia interessante, né? Que o código é sofisticado, mas ele é curto em termos de linhas, né? Então, esse primeiro choque vai abrir para vocês a cabeça no sentido de investigar essas possibilidades. Vocês podem naturalmente usar esse grupo aqui que a gente tem no Teams para mandar suas dúvidas, os nossos grupos lá do Umbalum, o nosso grupo de treino da FGA, para vocês mandarem as dúvidas de vocês. Mesmo que você não pegue hoje, na íntegra, todo esse código, fica de referência aí para estudo, para vocês lá no nosso repositório. E à medida que vocês forem se familiarizando, a gente vai resolver outros problemas certamente que vão envolver grafos. O problema de metrô que está aqui também envolve grafos. Vocês podem ver aí a malha do metrô. Já está resolvido lá no nosso repositório, eu já deixei o código pronto deles lá. Infelizmente esse do lápis de cor, o juiz da OBI, a última vez que eu testei não estava funcionando para ele, mas eu sei que passa porque eu já tinha submetido a solução que eu botei no repositório, eu botei aqui, eu tenho certeza que passava, porque eu já tinha feito ele no passado, no treino anterior. Essa de hoje, se mandar, passa também, mas como o juiz não está funcionando, a gente não vai poder certificar agora. E essa do metrô aqui está passando e elas usam uma travessia diferente, que é a travessia em largura. Lá no repositório vocês vão achar a travessia por profundidade, que usa fila, e a travessia por largura, que usa. Por profundidade, perdão, largura é a que a gente fez, usa fila, e a por profundidade é que usa uma pilha ou recursão para você fazer uma travessia que é ao contrário. Ao invés de você visitar por níveis, né, por anéis, ali por primeiro nível 1, nível 2, nível 3, a gente vai o mais fundo que a gente conseguir até onde é possível e retrocede até o ponto que a gente teria escolha para ir um caminho diferente. É uma travessia um pouco diferente, necessária para a solução desse problema metrô. Em geral, esse problema do metrô, em particular, não estaria na fase 1 de hoje, estaria na fase 2 ou 3. Então é um problema um pouco mais sofisticado que a gente pode deixar para discuti-lo, inclusive, quando a gente tiver finalizado a fase 1, vocês já aprovados para a fase 2, a gente pode voltar e discutir melhor esse problema do metrô. Mas já fica pronta a solução para quem tiver interesse, vontade de olhar, já está aqui, como eu falei, com o link aqui no repositório. Para a semana que vem, a gente continua aí em ordem cronológica, avançando para o ano de 2016 para a fase 1, esses 4 problemas. Então, tentem ler os problemas, mesmo que você não consiga resolvê-los, ler o problema já é um primeiro contato com possibilidades. E se você tentar a sua solução ela passar lá parcial no site da UBI, dos 10 testes passa em 4, em 3, em 2, vai ser legal. Vocês podem trazer essas soluções aqui para a gente entender por que elas não passaram na íntegra, se foi um erro de codificação, se foi a estratégia que não era ótima para aquele tamanho de entrada, a gente pode fazer essas discussões aqui também. Hoje eu acabei falando mais e não olhei a solução de vocês justamente porque eu sabia que conceitualmente as soluções de hoje eram mais sofisticadas e queria aproveitar para fazer essa tomada aí, em termos gerais mesmo, que não dê para exaurir todas as possibilidades, mas para você ter uma boa visão da travessia em profundidade hoje. Depois a gente faz a mesma coisa com a travessia em largura, certamente vai ter um problema desse mais adiante aí nas edições dos anos posteriores, tá certo? E já fica registrado em vídeo, se vocês quiserem ver depois. E como eu falei, uma dúvida pontual, por favor, me enviem aqui pelo grupo, lá pelos nossos grupos do Telegram de treinamento. E não se assustem, tá? Isso é importante. E na programação competitiva é um tipo de estudo que ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Nos cursos regulares de ensino médio, de graduação, de ensino fundamental, se espera que o conteúdo vá avançando bem devagarzinho e que você vá entendendo tudo ao longo do processo. Então é uma forma de estudar eficaz, é que todo mundo usa. E na programação competitiva é um pouco diferente, para você dar passos grandes de entendimento, de aprender mesmo, assim, de absorver novos conceitos. Aí, às vezes você tem que dar um salto um pouco maior. Você vai estar com a maior parte do tempo na programação competitiva estudando conceitos que você ainda não domina. Então isso gera um certo desconforto inicial. Você fala, poxa, mas parece que eu não estou entendendo nada. Mas aqui é porque, na verdade, a gente está investigando justamente os pontos que você ainda não domina, e a partir do momento que você se familiariza com eles, você vai ser capaz aí de resolver problemas bem mais sofisticados que você resolve hoje, tá? Então, como eu falei, é um pouco diferente, mas acredite, é uma metodologia que a gente vem usando ao longo dos últimos
10, 11 anos, a gente sabe que dá certo e sabe também que assusta. Por isso que eu estou deixando esse recado para que você não se assuste. Não entendeu tudo? Não tem problema nenhum, mas se você entendeu entre 10 e 30% do que eu falei agora, você já está na posição bem interessante para dar esse passo. Às vezes você não pega tudo na íntegra da primeira vez, mas na segunda vez você olha esse código vai fazer um pouco mais sentido, na terceira talvez mais, e daqui a pouco você já entende. Então, por estar tendo contato com esses problemas semanalmente aqui nos nossos treinos, daqui a pouco, que é muito estranho hoje, vai se tornar familiar e você vai absorver essas técnicas aí e vai conseguir aplicá-las em outros problemas semelhantes. Certo, pessoal? Chegamos às 20 horas, vamos finalizando o treino de hoje. Vocês gostariam de fazer uma colocação, alguma pergunta? Destacar algum ponto para a gente finalizar por hoje? Lembrando que semana que vem continuamos no mesmo horário com os problemas do ano de 2016. Estão aí exibidos para vocês os links no repositório. Esses 4 problemas a gente faz aí na próxima semana e aí sim eu gostaria, se vocês tentarem resolver aí ao longo da semana, me tragam as soluções de vocês aí para que a gente possa discuti-las, mesmo que já tenha passado para mostrar para os colegas a técnica que vocês usaram, ou se não passou, o que poderia ter sido feito para obter uma pontuação maior, tá bom? Perguntas, colocações? Então acho que é isso, né, senhores e senhoritas? Muito obrigado mais uma vez pela presença. Fico muito satisfeito aí de vocês estarem acompanhando esses treinos, estarem presentes aqui às segundas-feiras. Agradeço também quem está acompanhando o nosso treino aí por meio dos vídeos. Eu vou, daqui a pouco, já subir esse vídeo para o YouTube. Vou só pegar aqui a resposta do OBS aqui. Já botar no YouTube para os colegas poderem. Passem para os colegas de vocês que estão aí nos primeiros semestres com vocês. Incentive-os a participar da OBI. Eu vou passar muito em breve o formulário de inscrição, tá? Eu não fiz isso ainda para dar um tempinho mais, para ficar um pouco mais próximo. O professor Vinícius vai fazer isso lá no campus Darcy Ribeiro também. A inscrição não tem custo nenhum, então todo mundo pode participar. Isso aí a gente vai incentivar que o maior número possível participe. Os nossos laboratórios lá já têm uma capacidade muito boa, então a gente pode receber um bom número de estudantes. Também todos vocês e os colegas que quiserem participar, tá certo? Vou despedir de vocês. Muito obrigado, Alexandre, Vitor, Rodrigo, Isabela e Daniel. Boa noite a todos. E nos vemos então na próxima segunda-feira, tá bem? Muito obrigado, uma boa semana para vocês e até a próxima segunda.